Acho que pode começar, Lucas. Vamos lá. Bom dia, eu vou fazer a aula hoje sobre as Safe Entry Zones para o tronco encefálico. Então, a minha aula é baseada nesse artigo da anatomia microcirúrgica das zonas de entrada seguras para tronco cerebral. Então, a gente sabe que no tronco cerebral a gente tem lesões diversas, então é comum a gente encontrar cavernomas, hemangioblastomas, gliomas, raramente metástases, mas a abordagem dessas lesões é uma história mais recente. Então, 1939 até 1969, a gente falava que era um no man's land, você nunca abordaria as lesões ali. Em 1986 começou essa abordagem já com muitos déficits, muita morbidade associada, que levantava debates éticos sobre como abordar ou se abordar. Então, associada a uma melhora nos exames de imagem, a melhora das práticas de laboratório, a melhora de técnicas microcirúrgicas, a gente recentemente iniciou a abordagem de lesões nessa região. É uma região pequena, que tem grandes tratos, comunicam todos, estão cheios de núcleos ali, então são regiões que você precisa estudar bem as suas lesões antes de iniciar a abordagem. Eu dividi a minha aula por mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, cada zona e cada local que você for abordar tem uma craniotomia específica para você conseguir exposições e acessos diferentes. De maneira geral, para lesões mesencefálicas, as abordagens anterolaterais são variações da pterional. Na verdade, a pterional talvez seja um pouco curta, mas a pré-temporal você consegue uma extensão super inferior boa e com uma COZ você consegue uma visão, a craniotomia consegue a visão mais direta para fazer essa abordagem das lesões mesencefálicas anteriores. Nas lesões laterais, idealmente a pré-temporal com extensão para abertura do tentório ou uma supracerebelar infratentorial. E nas lesões posteriores, a craniotomia supracerebelar infratentorial. Aqui eu coloquei as imagens, as áreas que cada uma permite abordagem. Aqui da pré-temporal, sem abertura, aqui da COZ, sem abertura do tentório adicional. A pré-temporal você consegue uma exposição lateral um pouco melhor aqui. E na supracerebelar infratentorial, essa região posterior do mesencéfalo e região mais alta do assoalho do quarto ventrículo. Então, a primeira zona que a gente tem é a zona mesencefálica anterior. É uma região oblíqua que vai entre a cerebral posterior e a artéria cerebelar superior. Ela é limitada medialmente pelo terceiro nervo craniano e lateralmente pelo trato córtico-espinhal. A gente sabe que o córtex espinhal ele está no 3/5 intermediários do pedúnculo cerebral, Então a gente consegue fazer uma incisão com a dissecção de aproximadamente 6 a 8 milímetros nessa região. No eixo axial, ela vai ser limitada posteriormente pelo encontro da substância nigra e do núcleo rubro, mais posteriormente. Então, um acesso raso, digamos assim, de pouca espessura. Para lesões mais laterais, a gente tem a região do sulco mesencefálico lateral. Ele é um sulco que vai do colículo inferior, do corpo geniculado medial ao colículo inferior. Ele é limitado anteriormente pela substância nigra e pelo núcleo terceiro, e posteriormente pelo núcleo rubro. E nas lesões mais posteriores, a gente tem a região intercolicular. Então, entre os colículos superiores, que são relacionados à visão, e os colículos inferiores, que são relacionados à audição, a gente tem poucas fibras decussando. Então, a gente consegue fazer um acesso nessa região com pouca lesão. O cuidado que a gente tem que ter com espatulação. A espatulação também pode levar a movimentos oculares aberrantes, sequelares. Mas em termos de lesão de fibras, é muito pouco fibra decussando aqui. Na ponte, a gente tem, para regiões anterolaterais, a gente vai usar principalmente como referência o trigêmeo.
Então, as craniotomias que conseguem centrar o trigêmeo são as ideais. A que você vai conseguir a melhor exposição anterior mais direta é a petrosectomia anterior, mas ela é uma craniectomia difícil. A gente usa pouco, não demorada para fazer. A craniotomia que acaba sendo mais versátil é a retrosigmoide, que serve tanto para lesões anteriores quanto para lesões laterais, Para as lesões posteriores, o acesso é o suboccipital telovelar, que eu já vou mostrar. Então, na região anterolateral, a gente tem 3 zonas. A zona peritrigeminal, que ele é lateral ao trato córtico-espinhal e anteromedial à origem do trigêmeo. Você consegue fazer uma dissecção curta verticalmente, mas com certa profundidade e com certa segurança, porque você sabe que os outros núcleos estão todos posteriores da eminência do trigêmeo. A gente tem a região supratrigeminal, que você consegue dissecar as fibras transversas da ponte sem lesar o trato córtico-espinhal que vai estar descendo aqui. E tem a zona pontina lateral, que é entre o trigêmeo e a eminência do sétimo e oitavo, no sulco bulbo-pontino. Esse acesso pontino-lateral, ela é limitada verticalmente, mas você consegue acessar através do pedúnculo com certa segurança. Aqui eu mostro que eu tenho o trato córtico-espinhal, mostrando que você consegue fazer pela zona peritrigeminal, você consegue acessar relativamente profundo dentro da ponte, sem pegar esses tratos. Nas lesões posteriores, a gente tem 3 zonas, particularmente. Mas no assoalho de quarto ventrículo, a gente sabe que é uma das áreas mais ricas em fascículos, em núcleos. Então, é uma região muito difícil de se operar. Tem que ter bastante atenção e, normalmente, cursa muito com déficits. O sulco mediano do quarto ventrículo é uma região que passa muito pouca fibra. Então, de lesão, de corticotomia, de neurotomia, na verdade, a gente faz muito pouco, mas ela é muito sensível à espatulação. Então, para deixar com sequela com movimentos oculares ou sequela de perda de conjugação, então não é um acesso muito empregado. A gente tem 2 regiões que são referentes ao colículo facial, que é a área mediana supracolicular. Você vai fazer uma incisão vertical paramediana do colículo em direção até você chegar ao núcleo do quarto nervo, que dá aproximadamente 1 centímetro. Isso você consegue ficar medial do núcleo motor do trigêmeo e lateral das fibras medianas. A área paramediana infracolicular, ela vai do colículo facial também até o núcleo do vago e do hipoglosso embaixo. É uma área pequena verticalmente e também sensível. O núcleo do vago e do hipoglosso são muito próximos e muito sensíveis à manipulação. Então, é uma zona de difícil abordagem. Com qualquer uma dessas, na verdade, no assoalho do quarto ventrículo, é complicado. Para as lesões do bulbo, a gente tem basicamente a craniotomia far lateral, para abordagens anterior e lateral, sendo que algumas lesões mais superiores a gente consegue fazer bem com a retrosigmoide, se ela não tiver uma inclinação inferior muito importante. Uma extensão inferior muito importante, porque senão nós vamos ter ângulo. Para as lesões posteriores, a abordagem é basicamente a suboccipital telovelar. Na região anterolateral, a gente tem o sulco anterolateral, que ele está entre as radículas do hipoglosso e o IC1. Ali a gente consegue ficar lateralmente ao córtico espinhal e fazer uma abordagem segura, apesar de curta superior inferiormente. E a gente tem a zona olivar,
que você acessa através das olivas mesmo, consegue ter que você fica posterior ao córtico espinhal e ao hipoglosso, então você consegue fazer mais manipulação, digamos. Na região posterior, a gente tem a zona bulbar lateral, que é uma zona mais recente descrita, que você vai acessar através do forame de luz, você vai identificar o forame de Luskea, vai ver a origem aparente do nono e décimo, e vai fazer a incisão através do pedúnculo cerebelar inferior. É uma zona segura, com pouca repercussão para o paciente. E o sulco posterior mediano, que você abre abaixo do óbix, disseca como se fosse para uma abordagem para o canal central da medula. Aqui você já não precisa mais se preocupar com núcleos e com a origem dos nervos cranianos. Apenas pouca fibra cruzando também. Aqui eu coloquei a imagem dos acessos, que são os acessos que eu descrevi, para mostrar cada um, te dá uma visão muito diferente do que, dependendo da região que você está. E você tem lesões próximas, que você tem que mudar completamente o acesso, senão você não vai ter ângulo de ataque. Então, as principais, para o mesencéfalo órbito zigomático, que é pré-temporal, para as lesões de ponte lateral, você vai fazer acesso ao petroso ou o retrosigmoide. Para as lesões de bulbo, a principal é a farlátero. E, posteriormente, a gente tem a suboccipital telovelar e a supracerebelar infratentorial. As abordagens das zonas de lesões em tronco cerebral, elas são abordagens desafiadoras. Você deve considerar referenciar para centros com mais experiência, se não é algo que você aborda sempre. É mandatório você ter monitorização intraoperatória e saber que você ter déficit transitório são muito comuns. De prática, você planejar com prática prévia no laboratório para aquela lesão que você vai fazer e planejar bem com neuroimagem, para você ver ângulos de ataque ou ângulo que você vai ficar curto com uma abordagem ou outra.